E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu tô fazendo, além de testar a câmera aqui, meio que no modo selfie dela, assim, eu tô também indo falar com vocês um pouco do meu jogo de cartas caseiro, né? Pra quem não sabe, recentemente eu ganhei aqui umas cartas do nosso parceiro Adzoff. Eu vou até pegar as cartas aqui, que é o TCG caseiro, né, da Adzoff aqui. Então eu tenho vídeo dessas cartas aqui no canal, então se vocês quiserem dar uma olhada, pode dar uma olhada. E eu sempre quis fazer o meu TCG caseiro aqui, né? Tanto que tem um vídeo bem antigo, já tem uns 3, 4 anos aquele vídeo lá, que eu tava meio que mostrando, né, o começo do meu TCG caseiro. Deixa eu guardar aqui as cartas do Adzoff, porque essas cartas aqui não são as minhas. E o que aconteceu? Quando eu voltei a ver o canal da Adzoff, ele mandou uma mensagem falando que ele estava fazendo os TCG caseiro. Eu lembrei que eu tinha o meu projeto também de TCG caseiro, né? Aí eu conversei com ele e a gente criou uma parceria aí pra gente criar o meu TCG assim também, né? E eu tô aqui com minhas coisas, né? Pra quem não sabe, eu tava criando já um TCG, né? Deixa eu ver aqui um desenho que eu tenho aqui. Então eu já tava criando um TCGzinho aqui. E há muito tempo, como eu já tinha falado, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que seriam as regras dele. Eu não tenho ainda os desenhos todos, tá pessoal? Eu tenho só os rascunhos que eu fiz naquela época e uns rascunhos que eu tava fazendo aqui agora, rápido. Mas eu vou falar com vocês aqui mais ou menos como é que é o meu TCG, né? Aqui eu tenho a parte que mais ou menos a gente tem toda a ideia básica dele aí, né? Eu já fiz esse vídeo naquela época, mas eu vou fazer de novo aqui com vocês agora. Basicamente o meu jogo vai ser. É um TCG que ele tem muito a ver com o espaço, essas coisas assim, vilarejos. Ele é meio que um medieval, mas também meio científico, assim, né? Ele é meio medieval, mas tem a parte científica dele que tem a ver com espaços, né? E o objetivo do jogo é coletar as estrelas, né? O jogo ganhador ganha quem conseguir coletar todas as estrelas que tem no jogo. A minha ideia inicial era 100 estrelas, mas eu não sei se 100 estrelas vai ser muito, se vai ser pouco. Então, aquilo que eu falei ainda vai ser uma coisa que eu preciso fazer um protótipo para testar com o protótipo e ver se vai dar certo, né? Daqui a pouco eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês mais ou menos aqui o que eu tenho. Então, deixa eu só vou pegar aqui os meus negócios. Aqui, ó. A minha ideia inicial naquela época, né, no ano que eu comecei a criar o jogo, era quando eu fizesse 100 estrelas, ganhava os jogos, né? Os monstros iam ter ataque, bloco e o número de estrelas. Quanto mais estrelas um monstro tiver, mais forte ele vai ser. Ele é mais ou menos um Yu-Gi-Oh! Assim. Ele era meio que uma cópia de Yu-Gi-Oh!, Vanguard e Pokémon. Era mais ou menos a ideia pra ser assim o meu TCG. Então, não era uma cópia, uma inspiração desses 3 jogos pra eu criar o meu, né? Então, deixa eu ver. Os monstros vai ter os tipos de monstros, né? E vai ser mais ou menos o esquema de estrelas de Yu-Gi-Oh! Pra você poder invocar os outros monstros, né? Você usa monstros com estrelas menores pra poder invocar. Só um minuto, pessoal. Então, como eu tava falando, você usa monstros com número de estrelas menores para poder invocar um número de estrelas maiores aí, né? Basicamente essa era a ideia. Ele ia ter equipamentos, magias, por exemplo, uma magia que eu posso curar o número de estrelas que eu tenho, aumentar o ataque, a defesa. Magia instantânea, eu não lembro se eu ia colocar magia sem ser instantânea, como é que é a palavra? Contínua, né? Realmente eu não sei se eu ia fazer isso. Aí as minhas cartas elas iam ter as raridades, né? Comum, incomum, rara. E eu ia ter uma carta secreta, isso eu vou explicar quando eu mudar pra vocês aqui. Aí eu não sei se dá pra ler aqui mais ou menos pra vocês no papelzinho que eu tenho. Aqui tem a carta, como é que seria uma carta mais ou menos, né? Aqui em cima teria o número de estrelas que o monstro tem, o nome do monstro, o habitat que ele vai, porque são 4 habitats, 6 habitats? Deixa eu ver quantos habitats eu tinha marcado aqui. São 5 habitats que tem na verdade, e cada monstro participaria de um habitat, e se você tivesse uma carta de habitat em campo, você aumentaria ia ter alguma coisa no monstro assim, poderia ajudar, aumentava o ataque, aumentava a defesa, o número de estrelas dele, alguma coisa nesse estilo, dependendo da carta, né? Então, mas ele ia ter aqui a parte de ataque e pra cima bloco. Ele lembraria muito as cartas de Naruto, que é assim e assim, quando ele tá machucado ou normal, né? Então, mais ou menos seria isso. Ele teria o ataque, o bloco e a descrição e o efeito da carta nessa parte de baixo aqui. Então, era mais ou menos assim que ia ser a carta e assim mais ou menos que ia ser o campo. Eu vou explicar mais ou menos o campo pra vocês aqui. O campo, ele teria... Aqui na frente você colocaria a carta de habitat. E aí você saberia em qual habitat você estava. Eu não lembro se era obrigado a ter habitat. Eu acho que você não era obrigado a ter um habitat para conseguir jogar. Mas se você colocasse aqui, aí você poderia usar o efeito nos seus monstros, né? Aqui seria o número de estrelas. Seria tipo um campo de estrelas, que é onde você vai coletando elas, né? E sim, você conseguiria usar 2 monstros ao mesmo tempo.
no jogo. Pra você fazer a fusão de monstros, os dois monstros iam ter que estar nessa parte aqui da frente. Aí esses monstros da frente seriam os monstros onde você conseguiria fazer a fusão, né? Então, tipo, se eu quero fazer uma fusão de um monstro para criar um monstro mais forte, eu tenho que estar com meus dois monstros ali na parte de ataque. E aqui nesses campinhos do lado seriam as partes para colocar equipamentos nele, né? Por exemplo, esse meu monstro aqui, cadê ele? Ih, perdi aqui. Esse aqui é um monstrinho que eu sempre desenho, tá, pessoal? Então, esse meu monstro aqui, ele tem uma versão alada dele. Pra eu conseguir fazer a versão alada dele, eu ia ter que colocar o meu monstro aqui na parte do campo dele. E na carta de equipamento eu colocar a carta de asas, que aí ele ia virar a versão alada. Eu queria até fazer a carta, né? Pelo menos desse aqui, da versão alada. Porque na primeira edição, na primeira temporada, digamos assim, do jogo de cartas, ele não ia ter a versão alada dele, tipo, uma carta já pronta com a versão alada. Mas na segunda temporada, eu pretendia fazer a versão dele já alada, onde eu conseguiria colocar um segundo equipamento nele pra poder, tipo, aumentar a força, sei lá, uma lança nele, assim. Então ele daria a versão alada, que seria uma básica, na segunda temporada, e eu poderia colocar um equipamento lança nele, por exemplo, né? Era a ideia. Ah, então eu tinha magia permanente, eu tô vendo aqui. Aí ia ter esses dois campos do meio aqui, que ia ser pra magia instantânea, onde você tira a magia da sua mão, joga e usa ela. E essas duas aqui pra magia permanente, né, que seriam os dois do canto aqui. Então teria magia permanente, o cemitério aqui do lado e aqui teria o deck, né. Então, basicamente, seria mais ou menos essa parte, a estrutura do jogo aqui, sim. O jogo, as regras, assim, tirando a parte de testar, né, o protótipo já está praticamente pronta já. A única coisa que tem que fazer são as cartas mesmo, que aí é a parte onde eu vou entrar com o nosso parceiro Edsoff aí nesse joguinho de cartas. Que o... Na verdade, eu vou mudar a câmera pra vocês aqui pra ficar melhor pra vocês verem agora. Aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que é o meu ambiente de trabalho, assim, pra criar um jogo de cartas, né. Então já volto rapidinho com vocês. Bom, tô aqui com a parte do meu ambiente de trabalho aqui para criar as cartas. Por enquanto vocês não vão entender muito bem aqui, mas vocês já vão entender assim que eu tirar a câmera aqui. Por enquanto essa parte preta. Esse negócio preto que eu tenho aqui no fundo, ele é um... Deixa eu tirar aqui o tripé, vou tirar a câmera do tripé aqui. Ele é um negócio que eu comprei na Daiso, ele custou R$10, se não me engano, R$11. E ele meio que você cria um ambiente aqui pra você, como se fosse É como se você tivesse nesses negócios de trabalho, que você tem o seu próprio espacinho assim dentro do negócio de trabalho. E esse aqui em qualquer mesa você consegue criar o seu próprio ambiente de trabalho. E eu uso isso para criar as cartas aqui pra mim, né? Então aqui tá toda a minha bagunça das cartas, como eu tava mostrando pra vocês. Aqui nesse cantinho do ambiente de trabalho eu deixo as cartas do Edsoff, né? Que é como se fosse uma inspiração, porque ele já tem algumas cartas prontas. Então eu acho bem legal isso, eu deixo como inspiração para poder criar logo as minhas. E aqui eu tenho meu livro de regras, né? Eu uso agenda, tá, pessoal? Eu uso agenda pra tudo. Pra mim, a agenda é a melhor coisa que existe. Pra vocês terem uma noção, essa minha agenda aqui ela é de 2014. Aqui, cadê? 2014. E pra mim é a melhor coisa que existe pra poder anotar suas ideias, fazer até desenhos. Aqui eu sempre uso agenda porque pra mim é as melhores coisas que tem. Então aqui eu tenho os meus monstrinhos, né? Eu vou até mandar já esses monstros que eu tenho pronto aqui pro Edsoff pra ele já ir começando, né? Fazer os desenhos. Então aqui eu tenho esse monstro que não tem nome, eu sempre desenho esse monstro, mas eu nunca coloquei um nome nele. Aí aqui eu tenho o Candile, né? Se não me engano, naquele vídeo que eu fiz, eu mostrei ele falando que ele ia ter um efeito especial que você podia virar ele, aí você trocaria o ataque e a defesa. Ia ser alguma coisa nesse estilo, mais ou menos assim, o ataque e o bloco. Então, na verdade, ele é dois monstros em um aí. Aí eu tenho muitas cartas aqui que eu ia fazer inspirado em parceiros da época, coisas nesse estilo. Só que muito desses parceiros eu acho que eles nem fazem mais vídeo, então nem tem mais nada nesse estilo. Então eu vou provavelmente trocar, né? Aqui era uma carta de magia, que era a bola de energia. Lembrando que eu desenhei isso aqui faz tempo, tá, pessoal? Então os desenhos naquela época mesmo eram horríveis. Hoje em dia ainda é horrível, mas não é tão ruim quanto era naquela época. Então é melhor, né? Aqui era o Snug, eu também vou mandar. Esse aqui é o Elite Snug, na verdade, que ele era o que tinha a defesa máxima, né? Esse aqui era só um esboço, né? É o Snug. Esse aqui é o que tem a defesa máxima, que aí ele tem uma casca, né? Eu vou pegar aqui a carta do Snug mesmo. Que o Snug, a ideia na época era ser a carta mais fraca do jogo, só que se você usasse o equipamento certo, esse aqui é o Snug. Se você usasse o equipamento certo, ele ia ter 100 de ataque só e 100 de bloco, né? Só que se você usasse o equipamento de defesa certo nele, ele poderia ser o monstro que mais tem defesa no jogo. Então aqui ele continuaria tendo 100 de ataque, só que ia ter 1000 de bloco. E se você usasse outra carta, que eu acho que essa é uma espada, eu não lembro direito, ele ia virar a versão de ataque, e aí ele seria a versão mais forte de ataque, a carta mais forte de ataque do jogo, tirando a secreta, né, os especiais.
só que com menos defesa. Então ele teria 100 de defesa e 1000 de ataque, né? O Snug é uma criatura interessante aí, que vai estar no joguinho, e eu quero ele no jogo, ele vai estar no jogo porque eu acho muito top. Aqui era o Giga, né, que era uma inspiração no Giga Pudim na época. E na hora que eu fui pintar ele aqui, eu acho que na época eu pintei isso aqui com canetinha, quase certeza foi canetinha. Aí eu falei, o olho branco tá muito estranho, aí eu peguei e coloquei esse olho rosa aqui, mas eu prefiro, aí depois eu vi e achei melhor deixar em branco, né. Aí aqui eu tava fazendo uns esboços de desenho. Isso aqui eu fiz em 5 minutos, nem isso, tá, pessoal? Por isso que tá horrível o desenho, tá? Mas aqui a ideia era ser uma personagem do vilarejo. Aqui tá os habitats, né? Um dos meus habitats seria o vilarejo. E essa ideia seria uma personagem do vilarejo que ela usa peões pra atacar. Meio que inspiração em Beyblade aí, né? Então ela tem, tipo, ela meio que controla por telecinese os peões pra atacar. Mais ou menos como se fosse o Ioiô, né? Eu tenho uma outra personagem que é uma irmã gêmea dela, que é o mesmo estilinho, só que em vez de usar peão, ela usa o Ioiô. Ioiô, pra quem não sabe, quando foi criado, ele foi criado pra ser uma arma. Então a minha ideia era mais ou menos isso. Eu ter as duas gêmeas, uma usando um peão e outra usando o Ioiô pra atacar, né? Então uma seria... A que usa o ioiô seria mais habilidade física, assim, digamos, para poder atacar, né? Saber usar o ioiô. E a que usa os peões, que não tem corda usando, seria mais habilidade mágica, assim, para poder atacar usando os peões aí, né? Lembrando que aqui, como eu falei, é só um rascunho. Então, o desenho tá horrível mesmo, tá, pessoal? Isso aqui eu tenho que arrumar depois. Aqui ia ser uma guerreira também. Então, mais um aqui. O vídeo não tá tão bom, tá, pessoal? Eu tô vendo aqui, mas... tá interessante, dá pra entender assim. Tá, aqui ia ser uma guerreira, uma espada, ela também ia fazer parte do vilarejo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, esses são os dois esboços que eu fiz recentemente, mas eu ainda não terminei de fazer. Eu vou mandar pra Edsoff e ver como é que fica a arte dele lá. Provavelmente vai ficar muito mais top do que qualquer coisa que eu ia desenhar, né? Aí aqui tá mais ou menos a parte da minha primeira temporada que eu ia fazer aqui, pendurada. O total na primeira temporada ia ser 101 cartas, pessoal. Essa é muita carta, por isso que é um jogo que tá demorando pra fazer, porque realmente só a primeira temporada 101 cartas e eu já tinha tipo umas 4 temporadas planejadas já, então realmente, como eu vou explicar pra vocês, mais ou menos assim, a minha cabeça funciona muito rápido, mas eu não consigo passar pro papel rápido do jeito que a minha cabeça funciona. Então enquanto eu tô passando no papel, tipo, eu não comecei não tô nem na metade da primeira temporada, na minha cabeça eu já tô na quarta temporada, então é mais ou menos assim que funciona, a minha cabeça é muito acelerada nesse quesito, né? Então por isso que eu tenho muitos projetos e eles acabam não saindo do papel, mais ou menos por isso, né? Então como eu tava falando, ele vai ter 101 cartas, onde são 50 cartas de criatura. Deixa eu tirar aqui o papel, abaixar um pouquinho. Então aqui eu vou ter 50 cartas de criatura, onde vai ser 10 criaturas por habitat. Quando eu dividi desse jeito, assim, a impressão que tinha pra mim é que ia ser mais fácil de fazer, porque quando você pega uma coisa muito grande e divide em partes menores, você consegue criar ela mais rápido, porque você vai ter as partes menores... você faz primeiro as partes menores, depois juntando as partes menores você vai chegar no todo, né, que é os 101 cartas. Então isso foi um método que eu fiz, separei as 101 em vários tópicos menores, e esses tópicos também eu posso dividir em tópicos menores ainda. Aí quando você vai fazendo, quando você vê, você já acaba fazendo tudo, né, basicamente assim que eu fiz. Então vai ser 101 cartas, onde vai ter uma carta secreta. Essa uma carta secreta, a ideia dela é ser um monstro super forte que pode ser jogado em qualquer habitat. Então, mais ou menos isso aí, é um monstro super forte. Se eu conseguisse, por exemplo, fazer os pacotinhos de carta, você tirar essa carta assim, ia ser muito difícil para você ter no seu deck essas coisas. Seria tipo uma carta secreta ultra rara que só quem tivesse sorte mesmo ia conseguir tirar. Aí aqui tem os 10 habitats, esse aqui eu já meio que já dividi também para poder ficar mais fácil. Então 2 habitats para cada habitat, né, mais ou menos, digamos assim. Aqui tá meus habitats, eu tenho habitat de floresta, de mar, lua, o deserto e o vilarejo é um habitat que eu tô querendo fazer para os personagens mais humanos, digamos assim, né. Não necessariamente que não tenha outros personagens sem ser humanos, né? Poderia ter criaturas, tipo uma mandrágora. O meu universo ele é bem expandido, tá, pessoal? Então, realmente... é uma coisa bem legal, assim. Os humanos vivem junto com mandrágoras, vivem junto com outras criaturas. Eu tenho uma raça nesse meu universo que ela é muito interessante, que são os Tedianos, que mais ou menos são bichinhos de pelúcia. Então é uma raça inteira de bichinhos de pelúcia. É bem legal, realmente esse meu universo é um universo muito legal. Eu tenho já a história, uma vez eu comecei a fazer um mangá também, mas eu não consegui parar, que era um mangá disso aqui, dessa minha história, e eu comecei a fazer um joguinho de cartas em cima deles. Então, algum dia eu faço um vídeo mostrando pra vocês esse universo. E eu acho engraçado que esse universo, ele, dentro da minha cabeça, ele existe e ele meio que é
autossuficiente, a história do universo vai se criando sozinha. É como se fosse um mundo que existe dentro da minha cabeça, assim, e isso eu tô falando real aqui, tipo, não é parte da história nem nada. Existe mesmo dentro da minha cabeça um mundo que ele vai indo sozinho e vai se criando sozinho dentro da minha cabeça, e os tempos vai passando lá dentro, os personagens vão ficando mais velhos, então isso realmente acontece dentro da minha cabeça, e eu tento passar isso pro papel, mas como eu falei, é muito acelerado, eu não consigo aí, né? Então aqui tá os 5 negócios, como voltando pras cartas aqui, eu ia ter 10 habitats, 2 pra cada habitat, né? Aí eu ia ter 25 magias. Essa parte das magias é uma parte que eu tô achando que tá muito. Realmente, eu não sei se eu deixo 25 magias aqui, equipamentos, ou se eu divido, eu jogo tipo 20 equipamentos, 20 magias, alguma coisa assim. Realmente eu tô pensando ainda nessa parte que fazer. E as 50 criaturas, onde eu vou ter 10 por habitat. Como vocês viram, 10 por habitat, eu já consigo separar de novo e quebrar em pedaços menores pra fazer cada uma por habitat, né? Então, basicamente, essa aqui é a ideia dessa parte, né? Aí, voltando aqui pra minha outra agenda, minha agendinha de 2014, é onde eu tava escrevendo as regras, né? Eu acho que não vai dar pra vocês lerem direito aqui. Essa é a parte que tá escrito ali, onde eu passei para aquele papel, né? Aí aqui tem as regras, onde cada monstro vai possuir um habitat, um nome, um número de estrelas, a quantidade de ataque. Aí alguns vai ter habilidades especiais. As cartas de habitat vão dar vantagens pros monstros do habitat que tá no campo. A carta de habitat não é obrigatória para o jogo funcionar, realmente era isso mesmo. Aí que tinha as partes que eu tinha que testar, né? Pode ser usada para dar um upgrade às cartas de equipamento. Só pode ter uma carta de equipamento equipada a cada monstro. Com a carta do monstro sendo destruída, o equipamento também é destruído junto. Cada habitat possui um equipamento próprio dele, que dá efeitos e só funciona com monstros desse habitat. Eu não lembrava dessa parte aqui, que cada habitat tinha um equipamento próprio. Eu acho que é por isso que equipamento eu tinha 15. Porque tô lembrando, de equipamento eu ia ter 15 equipamentos aqui, porque seria um equipamento para cada habitat, que daria os 5, e mais 10 equipamentos que qualquer monstro pode usar. É isso mesmo, eu tô lembrando. Então, tipo, eu teria 5 equipamentos que cada um deles só poderia ser usado em um habitat. Então eu teria um equipamento pra floresta, um equipamento pro mar, um pra lua, um pro deserto e um pro vilarejo, que só os monstros daquele habitat poderiam usar esse equipamento, e depois 10 equipamentos que qualquer um podia usar. Agora eu tô lembrando, seria isso mesmo, né? Então, é mais ou menos isso aí. Aí teria a parte de magia permanente aqui. As magias permanentes tem lugar pré-definido. As magias instantâneas, elas são destruídas depois de usar o efeito. E as magias permanentes só pode ser destruída por efeito de carta. Então, tipo, se um monstro tiver um efeito que pode destruir uma magia permanente, ele joga em cima aquele efeito dela e por isso destrói a magia permanente da pessoa, né? Mais ou menos isso aí. Ou então se tiver uma carta de magia que destrói uma magia permanente, também é isso, né? Pra invocar um monstro tem que ver o número de estrelas. Essa parte aqui era mais ou menos igual ao Yu-Gi-Oh! Monstro de 1 ou 2 estrelas pode ser invocado sem sacrifício. Pra invocar um monstro com mais estrelas, acima de 2, né? É necessário sacrificar um monstro em campo até o total de estrelas. Por exemplo, se eu quero um monstro de 3 estrelas, eu precisaria sacrificar um monstro de 2 e um monstro de 1 estrela para conseguir invocar um de 3. Mais ou menos assim que funcionaria. Eu preciso testar isso aqui, porque eu teria que ver se você não ia usar muito o deck para poder colocar monstro mais forte, né? Então por isso que eu tô aqui essa parte de testar. Mais ou menos isso aí. Para ganhar o jogo seria necessário acabar com todas as estrelas do campo do adversário, porque você vai pegar as estrelas pra você, né? Mais ou menos isso. Aqui eu tinha colocado 20 estrelas, mas na verdade eu não sei, isso é uma coisa que eu preciso testar. As estrelas seriam mais ou menos como se fosse ponto de vida. Você pega a estrela do seu adversário e coloca no seu, e quando você tivesse aquele número de estrelas ali, você ganhava o jogo. A minha ideia, como eu falei, era ter 100 estrelas, assim, né? Elas podem ser destruídas por 2 modos, derrotando os monstros ou magia. Ao derrotar o monstro de 1 ou 2 estrelas, o adversário perde uma estrela do campo, mais ou menos isso, né? Monstros de 3 ou 4 estrelas ele perde 2, de 5 ou 6 ele perde 3, 7 ou 8 ele perde 4, e de 9 estrelas pra cima ele perde 5 estrelas do campo, né? Carta de magias pode destruir o número de estrelas que estiver escrito no efeito. Basicamente isso, acho que a minha ideia quando eu tava escrevendo aqui era de destruir as estrelas do oponente. Só que aí depois quando eu comecei a colocar a ideia mesmo assim, era de você coletar as estrelas do oponente pra você, né? Basicamente isso, porque quanto mais estrelas você tiver, mais magia você teria, basicamente. É um negócio assim, quando você chegasse a 100 estrelas, se eu não me engano era 100 mesmo que eu ia usar, você teria a magia máxima e seria tipo você que mandou no jogo e acabou, por isso que você ganhou, não teria como a pessoa te passar, né? Mais ou menos essa seria a ideia. Então mais ou menos essa é a ideia do meu jogo de cartas, tá pessoal? Tinha muita gente aí pedindo pra eu voltar com o meu jogo de cartas, então eu tô fazendo eles ali aos poucos, tá? Eu vou mandar todos esses desenhos aqui pra Edizoff agora, então
Daqui a pouco ele já vai estar vendo aí. Aí ele provavelmente vai melhorar muito meus desenhos, tá? Porque os desenhos dele tem um estilo próprio muito legal, então ele provavelmente vai melhorar muito. E assim, aos poucos a gente vai fazendo, né, o jogo de carta. Lembrando, se você estiver vendo aqui, se você quiser criar também monstros aqui pro jogo, então pode ficar à vontade também, tá? Também ia me ajudar muito. Não sei se deu pra entender direito aqui, aqui ia funcionar mais ou menos cada parte. Mas se você quiser criar uns monstros, aí você faz também e me envia pelo WhatsApp, que aí eu vejo e a gente aprova junto, assim. E eu tenho até umas ideias, tipo, de fazer um crossover, colocar, por exemplo, um monstro meu no seu jogo de cartas e colocar um monstro seu no meu jogo de cartas. Eu acho que seria legal aí também, né? Mas é isso, pessoal. Eu já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou meio longo o vídeo, mas eu achei que ficou bem interessante. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que eu tô tentando trazer vídeo novo quase todo dia, né? Dessa forcinha pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!